Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando nossa 8ª aula de hermenêutica 1 e 2, já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite, graça e Boa paz. noite, graça e paz a todos. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos chegando pertinho do fim de mais um módulo, estamos aqui na 8ª aula, querendo Deus, quinta-feira teremos a 9ª, e na terça que vem teremos a 10ª aula com prova de vocês, onde a prova será apresentada por cada um de vocês, aqui em aula, gravada, sendo que eu estarei avaliando tanto a exposição de vocês, no sentido de pregação, quanto a estrutura, tá bom? Então, eu não tenho dúvida que Deus vai abençoar muito vocês e que terça que vem a gente vai ter um momento aqui muito, mas muito abençoado. Até porque estaremos lendo a Bíblia mais uma vez e aprendendo com aquilo que Deus colocar no coração dos meus irmãos, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, hoje nós estaremos trabalhando aqui o restante dos slides. Eu separei aqui também como pauta da nossa aula hoje uma parte que está na minha apostila de Teologia Pastoral, capítulo 7. No capítulo 7 da minha apostila de Teologia Pastoral, eu falo sobre a prática da pregação. Então, hoje nós estaremos vendo essa parte 7 da apostila, porque tem tudo a ver com essa aula. Hoje nós estaremos lendo os slides 14, se tudo correr bem, o 15. E eu quero hoje estar trabalhando mais, tanto hoje quanto na outra aula, que será a 9ª, a teologia da homilética. E também, se der tempo, nós estaremos pincelando um pouco no material do Dr. Russell Shedd, sobre aquela apostila, aquele material sobre pregação expositiva. Tá bom? Bom, como é costume, vocês sabem, as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando essas aulas depois. Gravamos também essas aulas para que futuros alunos em EAD estejam utilizando essas aulas também como parte do currículo. E gravamos essas aulas para que, por meio delas, muitos irmãos, onde quer que essas aulas cheguem, possam aprender com esses temas, com esses livros, com os clássicos, e possam servir bem às suas igrejas locais, tá bom? Vamos ler um texto bíblico, meus irmãos? Convido o meu irmão e a minha irmã a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Quero ler aqui do versículo 1 ao versículo 3. O irmão que abrir aí sua Bíblia e desejar, leia para nós Atos 13, do 1 ao 3. Eu vou estar compartilhando aqui na minha Bíblia digital. Esse texto ele é maravilhoso. Como eu mencionei há pouco, hoje nós estaremos falando mais sobre teologia da homilética, ou seja, o que realmente importa ao pregador, o que realmente importa a ele, porque durante essas aulas que passamos, até a 7ª aula, eu já mencionei um pouco sobre teologia da homilética, mas eu trabalhei mais sobre a estrutura da homilética. Como se confeccionar, como se elaborar um sermão. Inclusive, na última aula, eu particularmente gostei muito da última aula, porque nós aqui na prática fizemos 3 sermões, um temático, outro textual, e pincelamos apenas no expositivo. Eu, particularmente, achei que a última aula foi muito gostosa, deu para a gente pegar o mesmo salmo e olhar pelas 3 visões de sermãos mais usuais, né? Vocês gostaram da última aula? Eu achei assim que foi muito rica, né? Para nós, foi uma aula bem diferente. Então, como eu mencionei há pouco aos irmãos, hoje nós estaremos mencionando um pouco mais no que realmente importa, porque, como eu falei há pouco para vocês, a estrutura ela é ótima. A estrutura de uma pregação ela é maravilhosa. Saber distribuir os pensamentos, as ideias, organizar as frases, as ilustrações, ter um desenvolvimento, tudo isso é muito importante. Mas, a partir de hoje, eu quero dar esse destaque aqui para vocês, o que realmente importa ao pastor.
o que realmente importa ao pregador? O que é realmente relevante na vida de um ministro? Porque, irmãos, nós podemos até fazer aqui, eu diria, oratória, podemos fazer neurolinguística, podemos ter até nascido com o dom da interpretação, ou da dramaturgia, ou da encenação. Isso é maravilhoso. Mas eu diria, se faltar a essência, que é ouvir a voz de Deus, que é saber discernir o toque do Senhor, todas essas ferramentas, todas essas técnicas serão apenas, eu diria, a vestimenta de Saul para nós. Deixa eu até dar uma ilustração aqui antes de lermos o texto bíblico de Atos 13. Lembram quando Davi foi levar a marmita aos seus irmãos no campo de batalha? Que aquele incircunciso, chamado por Davi, desafiava o povo de Deus, Golias. E ali, quando Davi fica sabendo de tudo aquilo, então Davi vai e se prontifica, e até se voluntaria ao rei, dizendo, eu vou lutar contra esse incircunciso. Lembra que Saul, ao falar com Davi, Saul coloca ali as armaduras do próprio Saul em Davi? Lembra desse episódio? O que acontecia com as armaduras de Saul em Davi? Como ele não conseguia andar. Ele não conseguia andar. Por quê? Porque estava pesado. Estava pesada, mas tinha uma característica. Lembra que a Bíblia fala que Saul se destacava? Lembra dessa passagem? Em altura. Saul era muito alto. Saul, a cabeça dos homens era o ombro de Saul. Então Saul possivelmente ele tinha essa genética literalmente bem avantajada de um guerreiro bem grande. E Davi estava dentro da média. Quem sabe até mais para baixo da média, né? E as roupas de Saul eram grandes, o escudo de Saul era grande, a armadura de Saul era grande. Quando Davi coloca, percebam, irmãos, estrutura da homilética são as roupas, é uma armadura. Mas vem cá, se te faltar um coração disposto a lutar, a armadura não vai te salvar. Se você tiver simplesmente uma boa armadura, é bom, mas desde que você seja um soldado valente. A estrutura da homilética é uma armadura, ela é muito boa. A gente vai aprender, eu espero ter ensinado aqui para vocês durante esses 7 encontros que já passamos, hoje é o nosso 8º, mas é a estrutura. O que importa para a gente é a essência. E quando a gente fala sobre essência e a pregação como um chamado, como uma ministração onde Deus vem e fala conosco para que a gente proclame, nós estamos falando agora do que realmente importa, que é ouvir a voz de Deus, que é saber entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus está nos ensinando em primeiro lugar, para que depois a gente passe para os outros. Então, nessas últimas 2 aulas, e até mesmo no dia da prova, eu quero estar destacando muito isso para vocês, porque a teologia da homilética, ela seria essa base bíblica pelo qual todo pregador tem que ter. O que o pregador tem que ter? Ele tem que ter discernimento de Deus, ele tem que ter comunhão com Deus, ele tem que ter clareza do que Deus quer falar com ele por meio dele, ele tem que ser uma pessoa piedosa, ele tem que ser uma pessoa obediente, ou seja, ele tem que viver todos os valores bíblicos que todo pregador bíblico sempre teve. Teologia da homilética, em tese, é isso, são todas as verdades bíblicas, todos os ensinos bíblicos que Deus nos ensina pelas escrituras, pelo qual nós devemos fazer. Então, hoje eu quero trabalhar mais sobre isso com vocês e quero poder, assim, esquecer agora um pouco da roupagem. Como eu disse, e repito aqui para vocês, quando eu estou preparando um sermão, meus irmãos, eu não fico pensando, esse sermão será temático, esse sermão será textual, esse sermão será biográfico. Não, não. O que eu me concentro é
Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? O que o Senhor quer falar por meu intermédio? Antes de lermos o texto, mais uma coisa, ainda dentro desse princípio. Tem vezes que Deus me dá uma mensagem que ela é exclusiva para mim, para Deus me mudar. Eu não vou pregar aquela mensagem. Aquela mensagem é o meu momento com Deus na minha caminhada. De repente seria uma linda mensagem para eu proclamar para os outros, mas eu recebo ela de primeira mão, porque Deus quer me ensinar para que eu aprenda aquilo, para que eu viva aquilo, e só depois eu vou pregar. Quem sabe depois de 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque antes de eu pregar, aquela mensagem que veio de Deus, ela tem que cortar a minha vida, tem que cortar o pregador. Lembra que a Bíblia fala que a espada ela é de 2 gumes? Ela corta primeiro a gente, para depois cortar os outros. Porque é muito fácil cortar os outros. E a gente tem que viver. Então, tem vezes que Deus está falando conosco, eu já tive muitas experiências assim, de Deus falar comigo e eu pensar, eu vou pregar isso domingo. Aí eu ouço do Espírito, mas como se ele dissesse, mas eu não estou falando para você pregar. Isso é para você, Raimundo, meu servo. Estou entendendo? Isso é teologia da homilética. É ser construído aqui dentro. Porque é muito fácil falar que nem um papagaio. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ver Atos 13, do 1 ao 3. Quem achou pode ler para nós, eu estarei compartilhando aqui. Vamos lá? Quem quiser, leia na sua versão. Eu estarei lendo aqui nessa versão bíblica, que é a Almeida atualizada. Né? O irmão ou a irmã que quiser, leia para nós, por gentileza. Vou ler aqui, pastor. Pode ler, meu irmãozão. É do 1 ao 3, né? Isso. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Amém. Esse texto, eu sou apaixonado por ele. Apaixonado. Para mim, é um dos textos mais desafiadores dessa recém-igreja organizada. Essa igreja missionária. Essa igreja onde o Senhor separa, lá em Antioquia da Síria, guardem muito bem, irmãos, em Antioquia da Síria, não é Jerusalém, é uma outra nação aqui. A igreja que nasce com Jesus, que ela agora tem o desenvolvimento com os apóstolos no dia do Pentecostes, estava em Jerusalém, ela se expande. E uma dessas igrejas está em Antioquia da Síria. E vai ser essa igreja que vai evangelizar o mundo. E olha só como ela era uma igreja, eu diria, laboriosa, piedosa. Vamos de trás para frente. Olha aqui. Então, depois que jejuaram, oraram, lhes impuseram as mãos e os despediam. Era uma igreja de jejuns, era uma igreja de oração, era uma igreja organizada, impuseram as mãos, tinha líderes que representavam esse colegiado e eram aqueles que tomavam as decisões guiados por Deus. Mas guarde bem o versículo 3, eu estou de trás para frente, vamos agora no 1. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, ou seja, havia ali a pregação, a proclamação e o ensino. E aí dá um nome de vários líderes, inclusive fala aqui de Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, ou seja, alguém da corte, alguém importante, né? Manaém que fora criado com colasso de Herodes, que foi criado com Herodes, ou seja, uma família nobre, uma família da aristocracia, mas que agora tinha se convertido. E Saulo, Barnabé, aquele pelo qual vai
buscar Paulo e o próprio Saulo. E agora olha só o versículo 2. Enquanto eles ministravam perante o Senhor, ou como diz a NVI, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, ministravam perante o Senhor aqui, a gente pode colocar como adoravam a Deus, ou como ministravam pregando também. Presta bastante atenção que era uma igreja trabalhadora, mas era uma igreja piedosa, e jejuavam. O que eu mais sou apaixonado nesse texto é isso daqui, disse o Espírito Santo. Quem foi que falou a essa igreja? O Espírito Santo. Usando quem? Usando um vaso. Poderia ter sido Barnabé, poderia ter sido Simeão, poderia ter sido Nícer, Lúcio, Cirene, ou próprio Manael, ou próprio Paulo. Eu acho que não foi Barnabé nem Paulo, porque a mensagem foi para eles. Então eu quero crer que deve ter sido um desses outros irmãos. Mas pode ter sido também a irmãzinha do coque. Pode ou não pode? Pode ter sido um anciãozinho. Pode. Ou quem sabe um membro comum da igreja, que Deus o tomou em profecia. Quem foi a boca pela qual Deus quis usar? Nós não sabemos. Uma coisa eu sei. Quem fala a essa igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar a essa igreja, o Espírito Santo vai falar a esses líderes e vai dar ali uma diretriz, uma ordem. E a gente conhece muito bem essa ordem. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, não? Aqui foi o grande momento de Saulo e o grande momento de Barnabé. Percebe, irmãos? Quem é que separa a nós para pregarmos? É o Espírito Santo. Quem é que irá preparar as oportunidades para que a gente ensine a palavra de Deus? É o Espírito Santo. Quem é que vai nos encher? Quem é que vai nos inspirar? Quem é que vai nos dirigir, nos impelir? É o Espírito Santo. Quero deixar esse texto aqui no início dessa aula de hoje, dizendo: se entreguem a Deus, irmãos, não tenham medo. Não tenham medo para aquilo pelo qual o Senhor separar cada um de vocês para vocês fazerem. Eu me lembro que eu era novo convertido, indo trabalhar na Bolsa, estava no metrô, e a minha primeira mensagem que eu recebi na minha mente, eu lembro como hoje, foi a mensagem da multiplicação dos pães. Por aqueles dias eu era novo convertido, eu tinha lido o Novo Testamento, e de repente me veio na mente, enquanto eu estava no metrô, não recordo se eu estava lendo naquela ocasião, eu gostava muito de ler a Bíblia na condução e meditar na Bíblia. Eu lembro que eu estava no metrô e, de repente, eu caí em si que eu estava falando para as pessoas dentro da minha mente, dentro do meu coração. E eu comecei a me imaginar pregando e falando sobre a multiplicação dos pães. Que Deus é aquele que multiplica pães, é aquele que multiplica peixes, é aquele que manifesta a sua glória e nos alimenta com a sua comida sagrada. Enquanto eu pensava, eu lembro como hoje, foi uma sensação maravilhosa, porque eu me senti visitado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Comecei a me emocionar dentro do metrô e eu comecei a me imaginar pregando. Eu falei: que isso está acontecendo comigo? E eu sempre fui de uma natureza tímida, introspectiva. Nesses dias nem imaginava que existia seminário teológico. E ali eu comecei a dar espaço para aquilo e curtir aquela inspiração, aquela iluminação. E de repente eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E parei depois, falei: que coisa linda foi essa? E aí me veio uma dúvida: será que Deus está querendo que eu pregue? Será que um dia eu vou ser um pregador? Será que Deus está me ensinando? Será que Ele estava falando comigo? O que aconteceu comigo? Nada estava muito claro para mim. Passado algum tempo depois, isso foi se repetindo com muita frequência e eu comecei a ter aquele desejo de me preparar para o ministério. Foi quando eu conheci o seminário. E foi quando eu entendi que Deus me queria no seminário. Então eu entrei no seminário e fiz do seminário dias assim muito importantes para a minha vida, porque foi como se eu estivesse me preparando para aquilo que um dia
eu iria saber o que fazer. Até então, era só a minha escola. E isso foi muito doce para a minha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ser aquele que vai separar você, vai ser aquele que vai preparar você, vai ser aquele que vai direcionar você, vai ser aquele que vai te dar as palavras para que você proclame. Mas percebam que o texto aqui, irmãos, demonstra que tanto Paulo, quanto Barnabé, quanto essa igreja, porque, ora, na igreja em Antioquia, havia tudo isso, sim, profetas e mestres, mas eles eram pessoas que ministravam, que adoravam, que jejuavam, que oravam juntos. Ou seja, era uma igreja piedosa. E essa igreja piedosa, então, aqui foi presenteada pelo quê? Por essa revelação de Deus, dizendo, separem-me esses dois homens. E esses dois homens foram evangelizados e eles evangelizaram o mundo daqueles dias. Nascem, então, todas as igrejas do Novo Testamento a partir desses dois homens. É claro que os demais apóstolos também tiveram a sua contribuição, mas nós sabemos da importância de Paulo e de Barnabé e das viagens missionárias. Então, meus irmãos, eu deixo essa breve abertura como um desafio a vocês. Pregar é ouvir o Espírito Santo. Pregar é orar a Deus. Pregar é jejuar de antemão. Pregar é viver em comunhão com a igreja. Pregar é também ser orientado pelo Espírito Santo para fazer aquilo pelo qual ele separou para nós. Mais importante do que as roupagens de uma homilética é essa essência, que é poder ouvir do Espírito, tá bom? Deixo esse texto para vocês aqui, para a gente ir para os nossos slides. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer algum comentário sobre esse texto? Gostam dessa passagem? Então, vamos mergulhar aqui nos nossos slides, meus irmãos. Júnior, leia para nós, por gentileza. Vou estar compartilhando aqui o 14º slide. Da aula passada, meus irmãos, ficou alguma dúvida sobre os 3 tipos de sermões mais utilizados? Tranquilo? Então, vamos lá. Métodos de proferimento dos sermões, ou seja, quantos tipos existem? Nós já pincelamos algumas coisas, mas hoje eu quero mencionar um pouco sobre isso, para que você se encontre um pouco dentro desse tema, porque ninguém é igual a ninguém, irmãos. Barnabé era diferente de Pedro, que era diferente de Paulo, que era diferente de João. Cada pessoa ela é única e exclusiva e ela tem um estilo. E nós devemos descobrir o estilo que Deus nos fez ser e se entregar a esse estilo. É normal que no começo nós nos identifiquemos com alguns pregadores e imitemos eles, até porque estamos ali seguindo aquele modelo pelo qual gostamos. Mas vai ser normal que em algum momento da caminhada você se identifique de uma forma e quando você notar, né, que, puxa, eu tenho esse estilo, você vai se entregar a esse método, tá bom? Então, aqui a gente vai estar aprendendo um pouco dos métodos de proferimento e o 15º slide, que conclui esse material do professor Sérgio Mascarenha. Se der tempo ainda, a gente conclui hoje. Aí, logo depois, a gente vai para a apostila, né? Que eu quero trabalhar sobre um pouco mais essa essência, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre isso. E, como eu perguntei há pouco, na aula passada ficou alguma dúvida sobre os tipos de sermões? Temático, textual e principalmente expositivo. Eu sei que o expositivo a gente deu uma pincelada rápida, mas deu para ver como que o expositivo ele é mais completo? E deu para ver que tudo aquilo que nós aprendemos na vida, naturalmente nós estaremos usando no sermão? Se nós formos muito dedicados, né, em qualquer área, a gente vai acabar usando essas áreas, porque fará parte do nosso estilo, né, do nosso DNA. Ou seja, uma pessoa que indiferente da área que ela tenha, ou que ela desenvolva, ou qual seja a sua profissão, ou mesmo seus dons e talentos, quanto mais dedicado for esse irmão, essa irmã, com certeza ele vai utilizar tudo isso, né, na sua oratória, na sua aula, porque é como se nós estivéssemos literalmente nos entregando diante de Deus na hora de pregar ou de ensinar.
se nós temos, eu diria, um conhecimento muito vasto na biologia, a gente vai usar da biologia. Se temos um conhecimento muito vasto da lógica, a gente vai usar da lógica, ou seja, a gente vai utilizar de tudo que a gente aprendeu. Por isso que o aprendizado ele é fundamental, né, para que a gente possa realmente dar o nosso melhor na hora da pregação, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, Júnior, leia para nós, por gentileza, métodos de proferimento de sermões. Aqui? Pode ler para nós, meu irmão? Ok. Normalmente pensamos em 6 opções. 6 opções de proferimentos, né? Então, vamos lá. Primeiro, improvisado, nenhum preparo específico. Isso é o meu, tá? eu acho que não, hein? Não, é assim. Você acha que nenhum, mas eu digo que não, viu, Júnior? Mas é. Então, Primeiro. o método improvisado, irmãos, deixa eu dizer aqui, ó. Você vai ver que não, Júnior, por causa das vantagens e desvantagens agora. Leia as vantagens. Tá bom. Método improvisado. Método improvisado, vantagem. Não se estuda, não se investe tempo, fala-se com muita liberdade, sem preocupação com esboço. Então, aí eu te pergunto, você estuda, Júnior, quando você vai pregar? Claro que sim. Mas eu digo assim, você investe tempo? Sim, no texto. Então, você entende o que eu quero dizer? O método improvisado que o professor Sérgio deixou aqui seria o método daqueles irmãos que, eu vou pregar, tá bom, só vou orar e Deus vai me usar e acabou. Seria esse método nu e cru, que você não se prepara, você não estuda. Livre. É o método livre. A gente vai ver vários Sem métodos amarras. aqui, né? Hã? Sem amarras. Sem amarras, mas aí, né, Júnior, eu diria, vamos imaginar, não vamos julgar todos os irmãos, tá, irmãos? Vamos pensar numa pessoa que nasce numa igreja simples, onde o pastor é bem limitado. De repente, ele está sendo ali treinado dentro desses parâmetros, ele acha que esse é o modelo correto. Mas chega uma hora que ele começa a falar, eu tenho que ler mais, tenho que estudar mais, eu tenho que investir mais tempo. Esse negócio de só orar me deixou, nas últimas 3 vezes, uma eu me dei bem, mas nas outras 2 vezes eu passei um calor violento, porque eu fiquei enchendo linguiça, ou seja, a pessoa faz uma cobrança de si. Então perceba que uma pessoa ensinável, ela vai ver que o método improvisado, ele tem um lado bom, mas ele tem um lado péssimo. Então a gente vai ter agora aqui uma noção do que é o improvisado, mas o improvisado, ele aonde entra a importância do método improvisado? Sabe qual? De repente, você recebe uma ligação e alguém fala, irmão, vem aqui porque fulano está sofrendo. Aí você vai, chega na casa dele. Eu te pergunto, deu tempo de orar? Mal deu tempo de você pegar até a Bíblia. Dependendo de onde você está, você nem Bíblia pega. Mas quando você vai para aquela casa, você já está indo, meu Deus, o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com meu parente, com meu amigo? Pai, me guia, e de repente você já começa a ouvir de Deus. Então, o método improvisado, ele é efetivo, ele existe. Para quando? Para as exceções. Quais são elas? As que Deus proporciona. Aquelas que o improvável, que o inesperado acontece. De repente chega, eu me lembro como hoje, um rapaz estava lá na bolsa, muito triste, cabisbaixo, e eu vivia procurando pessoas para evangelizar, e na hora que eu vi, eu falei para ele, tá tudo bem com você? Ele falou, não está nada bem. Ali eu já aproveitei. E ali eu comecei evangelizando esse rapaz. Num primeiro momento, ele queria ajudar a mãe dele, mas depois eu fiz daquele momento um momento de evangelismo, e depois estendi esses momentos de evangelismo, viraram momentos de estudo bíblico, evangelismo na casa, e depois essa pessoa, convidei ela para vir na nossa igreja, frequentou nossa igreja durante muitos anos e um dia ele se converteu. Ou seja, percebam, aconteceu, eu provoquei uma situação. Mas o que ia acontecer logo depois daquela situação? Não sei. Então, o método improvisado, ele acontece quando a gente provoca uma situação ou quando Deus joga essa situação na nossa mão.
Tem vezes que a gente nem provoca. A pessoa vem e nos procura e diz: fulano, ora por mim. Eu me lembrei de você. Eu me lembro de um dia que um amigo lá da Bolsa chegou para mim e falou assim: Rai, você está bem? Eu falei: estou bem. Está bem mesmo, Rai? Eu falei: estou bem. Rai, me fala, pelo amor de Deus, você está bem, Rai? Eu falei: estou bem. O que foi, fulano? Rai, eu tive um pesadelo. Eu sonhei com o pregão aqui, a gente estava na roda, e de repente, Rai, você começava a xingar, falar palavrão, bater nas pessoas. Aí eu gritava assim: o Rai, o pastor Rai? O pastor Rai não, pelo amor de Deus, se o pastor Rai está fazendo isso, acabou o mundo. Aí eu dei um abraço nele, tão apertado, tão gostoso. Falei: você está brincando? Você sonhou isso comigo? Eu falei para ele: fique tranquilo, só foi um pesadelo. Eu não xinguei ninguém, não bati ninguém, não estou com vontade de desviar. Ele falou: pelo amor de Deus, não sai da igreja não, pastor, não sai. Eu dei tanta risada, eu dei tanto abraço nesse rapaz, meus irmãos, porque dentro do meu coração eu falei assim: Senhor, obrigado, porque eu vi isso de um ímpio. Detalhe, irmão, não era crente não, hein? Era ímpio. Teve uma outra vez, esse eu lembro quem foi. Esse foi o Julinho, inclusive eu preciso até ter notícia do Julinho, ele passou mal esses dias. O Julinho era um amigo nosso também, trabalhava na Bolsa, mais 2 irmãos do Julinho também trabalhavam lá na Bolsa, e um dia o Julinho chegou para mim e falou: Rai, sonhei com você, viu? Eu falei: é mesmo, Julinho? Eu falei: como que foi? Poxa, eu estava passando assim na rua, e aí eu passei em frente a uma igreja. E quem é que estava pregando? Você! Eu falei: tá brincando mesmo? E aí você olhava para mim e falava: Julinho, vem para Jesus, Julinho! E eu falei: pelo amor de Deus, o Rai está pregando. E aí quando eu acordei, dei muita risada, irmãos. Ele falou assim: até no sonho, Rai, você estava pregando para mim. E aí eu olhei para ele e falei: Julinho, vem para Jesus! E nos abraçamos ali. E olha, irmãos, que coisa linda, né? Experiências assim antagônicas. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? Percebam, são coisas inesperadas que acontecem, né? Esses 2 rapazes que me procuraram, um desesperado, achando que eu tinha desviado, e o outro, né, me vendo pregar. Então, eu fiquei feliz. E ali, o que eu fiz diante desse inesperado? Preguei mais, né? Então, perceba que o método improvisado, ele é um método muito efetivo. Eu mesmo, uma hora, posso ir na casa de alguém, ou Deus prepara uma situação, e eu tenho que estar pronto. Agora, o método improvisado, ele só vai ter efetividade se eu estiver pronto o tempo todo. Martin Lloyd Jones, no livro Pregação e Pregadores, ele fala sobre isso. O pastor não se prepara para pregar. Ele está preparado o tempo todo para pregar. E é verdade, irmãos. É incrível. A gente está utilizando qualquer ferramenta para pregar. Ou seja, a gente só está esperando a hora que Deus permite, mas a gente está se preparando o tempo todo. Então, a gente não se prepara para pregar. A gente prega porque está preparado. Seria mais ou menos isso, tá bom? Tudo bem? Então, Júlio, continua lendo aqui para nós, aqui, o último ponto. Beleza. Não investe tempo, né? Fala-se com muita liberdade, sem preocupação com esboços. Tem um lado bom, mas a gente vai ver agora as desvantagens. Olha lá, veja para nós as desvantagens, Júnior. Desvantagem, né? De ser repetitivo, de sair do contexto, de não edificar a congregação, de falta de profundidade, infidelidade bíblica, muita ilustração, histórias pessoais, ideias desconectas. Ou seja, o método improvisado pode ter alguma vantagem, como eu mencionei para vocês há pouco? Tem sim. Porque, de repente, não é que a vantagem, vamos colocar aqui, irmãos, não é que não se estuda naquele momento. Naquele momento do improvisado, você não... Acontece. Você acaba falando com certa liberdade, você não está preso a um esboço. Mas a vantagem não é destacando o lado negativo, mas é destacando o que de fato acontece. Mas a gente vê o quê? Que as desvantagens são muito maiores. E podem ver que púlpitos e pregadores que realmente não valorizam o lado de fazer uma boa lição de casa, acontece tudo isso daqui. O tempo todo, para não dizer coisas piores, né? Mensagens diretiva, lavagem de roupa suja no meio do púlpito, acusações
inadequadas, e aí vai, né? Tá bom? Então, o método improvisado, ele pode até ser útil, dependendo do caso. E o pregador tem que estar pronto a ele. Quer ver um outro exemplo, irmãos? Como aconteceu, por exemplo, quarta passada. Nosso querido Felipe Reis ficou doente, avisou no grupo dos obreiros, graças a Deus o Fabiano se prontificou, senão eu ia ter que pregar. Muitas vezes, pode ser que eu tenha que pregar de última hora, ou seja, então já aconteceu comigo, de repente, do pregador não chegar, e acontecer de ocorrer um problema na condução, e ali eu recebi uma mensagem, graças a Deus hoje nós temos os celulares, mas na época que antigamente não tinha nem celular, nem tínhamos a disponibilidade de receber uma ligação. O fulano não chegou, e aí? Você tem que dar um jeito. Então em 5 minutos você vai ter que preparar uma mensagem. Uma mensagem improvisada, mas você vai deixar ele pregar? Acontece. Então, o método improvisado, ele tem as suas utilidades quando você é uma pessoa dedicada. Agora, quando você é um relaxado, o improvisado pode até ser revestido de espiritualidade, mas a gente sabe que isso tudo não tem nada de espiritualidade, o que sobra ali é desleixo, é uma espiritualidade vesga, oca, míope, para não dizer miserável. Não é verdade? Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta sobre esse método? Então vamos para o segundo aqui. Leia para nós, Júlio, por gentileza. Acadêmico manuscrito. Habilita o pregador a escrever ideias, pensamento de forma lógica. Continuando. Vantagens do método acadêmico ou manuscrito, ou seja, esse que estuda ou que escreve, né? Okay. Pode ler para nós, Júnior, por favor. A imitação é distribuída de forma convincente, a unidade no sermão, citação bíblica com mais precisão, evita desvio do assunto, obedece-se o tempo previsto, pode-se analisar com mais exatidão, diminui o nervosismo quando se fala, é mais usado no meio acadêmico. Ou seja, né, pastor, eu tenho que ser do método acadêmico que escreve ou que digita? Não necessariamente, meus irmãos. De repente, talvez esse seja o caminho para você ser treinado. Mas depois você vai descobrir o seu método. Vamos lá, meus irmãos. Um professor de escola bíblica, com certeza, ele vai ter o método acadêmico manuscrito. Por quê? Porque ele vai preparar os seus estudos para a sua classe. Já o método acadêmico manuscrito, para o missionário, é mais difícil. Por quê? Porque o missionário, ele usa muito método o quê? Improvisado. Agora eu te pergunto, o bom missionário, ele vai para o campo despreparado ou ele vai preparado? Entenderam? Está dentro do ministério do missionário, do evangelista. As coisas acontecem, não tem um roteiro pré-definido. Ora venta, ora cai chuva, ora é tempestade, ora faz estiagem, seca, porque ele está no campo, ele está vivenciando as experiências. Já alguém que trabalha mais numa escola bíblica, um professor de seminário, é normal que o método dele seja o quê? Mais de estudo, ou seja, percebam que a gente já vai vendo aqui que o dom vai determinando um pouco o estilo de cada pregador. Tá bom? Mas existem regras e existem as suas regras e as suas exceções também, tá? Tudo bem até aí? E as desvantagens, meus irmãos? Leia para nós, Júnior, por favor. Desvantagem. O pregador fica preso à leitura, limitado nas gesticulações, pode se tornar monótono, exige tempo para escrever, geralmente não é simpático ao povo, pentecostal, neopentecostal, 20% de impacto. Há pessoas que não se sentem bem com esse método, olha para o auditório, vira as páginas, fica parado. Nós já tínhamos comentado isso, né, Júnior, em uma das nossas aulas, até porque eu até mencionei que na história do protestantismo, principalmente depois da Reforma, muitos pastores tinham método acadêmico manuscrito,
mas a maneira que eles se comunicavam com uma oratória tão brilhante que as pessoas não notavam que ele estava ali seguindo o manuscrito. Já outros pregadores, como foi o caso de Jonathan Edwards, quando escreveu aquele clássico sermão Pecadores nas mãos de Deus irado, ele ora muito, ele jejua muito, e aí ele vai e lê o seu sermão à igreja. E Jonathan Edwards, ele era uma pessoa totalmente voltada ao método acadêmico, tanto ele quanto a sua esposa eram muito estudiosos, e ele leu literalmente, ele mal olhava para a plateia. Mas dizem que as pessoas, ao ouvirem a mensagem de Jonathan Edwards, porque ele regou aquela mensagem de oração, de jejuns, em primeiro lugar pela sua vida e depois pela sua comunidade, pelas pessoas da sua cidade, as pessoas levantavam os pés dos bancos, sentindo as labaredas do fogo do inferno. E logo depois dessa mensagem tão linda, houve um grande avivamento que varreu a Nova Inglaterra, ou seja, os Estados Unidos. Jonathan Edwards, lendo um sermão, foi esse vaso usado por Deus. Spurgeon usava muito método também acadêmico manuscrito, tanto é que na segunda-feira, pela manhã, o sermão de Spurgeon já era publicado no Jornal da Cidade, nos periódicos. E isso ia se espalhando em toda a Inglaterra, até mesmo chegar em outras nações, como nos Estados Unidos. Por isso que a gente tem muitos sermões de Spurgeon. Podem ver que a gente aqui, inclusive um dos trabalhos extras, foi aquele material que é a figueira murcha. Lembram? Você pode ver que lá, logo no início daquele esboço, está assim, mensagem de Spurgeon, pregado no dia tal, na manhã tal, quase todas as mensagens. E dizem que quem fazia esse trabalho, principalmente de confecção, eu quero acreditar que logo depois que Spurgeon preparava os seus rascunhos, era a sua esposa. Então, percebam que ali um lar dedicado, né, nessa questão da oratória, da pregação e da expansão da mensagem, não só por meio da pregação de Spurgeon, mas agora a pregação escrita. E graças a Deus por isso, né? Tá bom? Então, a vantagem nós temos, como a gente viu há pouco, que a vantagem é que a pessoa acaba se tornando uma pessoa com formas mais convincentes, trabalha mais voltado obedecendo um tempo previsto, evita desvios de assunto, faz citações mais profundas, a humanidade do sermão, né? Mas, ao mesmo tempo, temos as desvantagens, porque se a pessoa não soubesse comunicar muito bem, ele acaba não olhando para as pessoas, ele acaba lendo e se torna monótono. Eu me recordo, irmãos, que eu tinha no cursinho não, eu no meu colegial, por uma questão de necessidade, eu fiz o colegial no Objetivo, e eu estudei durante a noite. Tínhamos um professor de história brilhante, mas ele falava monotom. E eu trabalhava nessa época no pregão já. E lá no pregão era um tumulto. E quando eu ia para a aula de história, eu dormia 2 aulas. Porque ele era monotom, né? Uma aula brilhante, mas sempre naquele tom, ele não tinha uma didática boa. E eu lembro que, olha, era difícil a aula, que eu não dormia na aula daquele professor. A exaustão, né? Eu levantava muito cedo, estudar à noite. Então, muitas vezes você está ali vendo uma pessoa que tem uma aula sempre naquele mesmo tom. Um tema foi difícil para mim naquela época, não me orgulho disso. Estou te dizendo assim que um pregador que acaba lendo, ele corre esse risco, né? Como a gente mencionou até nas aulas passadas, Cid Moreira, né? Cid Moreira, jornalista? É isso mesmo o nome dele? Isso, Cid Moreira. Se ele lê um sermão com aquele vozeirão deles, com aquelas entonações, ninguém dorme. Ele tem uma voz maravilhosa, uma entonação maravilhosa, ele sabe nos envolver. Então, o método manuscrito acadêmico, ele é muito bom, e a gente vai ver já no material que eu separei para vocês sobre a prática da pregação, na minha apostila de teologia pastoral, a gente vai ver a importância de tê-lo, mas de repente você descobre que não é o seu estilo. Então, tudo bem? Tomé, você tem uma pergunta, meu irmão? Eu vou fazer um comentário, na verdade, porque o meu, não sei se é acadêmico, mas o meu geralmente é desse modo, porque eu tenho certa dificuldade em fazer aquele esboço tradicional e depois trabalhar só em cima dos tópicos. Eu preciso escrever tudo, porque para mim parece que as ideias fluem melhor escrevendo. Aí eu escrevo como se eu estivesse falando,
Aí no final eu tenho que pegar o texto e grifar ali algumas palavras-chave para mim tentar lembrar. Deixa eu dar uma dica aqui, já comentei isso no passado, mas o que seria o esboço da sua forma mais simples? Literalmente, seria o sumário de um livro. Seria o índice de um livro. Onde, por exemplo, o que o Tomé falou agora, você escreve todo o seu sermão, aí depois você vem, por exemplo, e coloca lá, numa outra página, esboço. Aí você coloca lá, título. Joia. Logo depois do título, você coloca lá, por exemplo, né, introdução. Aí depois você vem, coloca lá, tese. Aí depois você vem, primeiro argumento, segundo, terceiro argumento. 1, 2, 3. E por último, conclusão. O esboço é isso, é o suprassumo do que você vai falar. São as primeiras linhas. Por isso que tem pessoas, por exemplo, que elas sobem para o púlpito só com esboço. Mas elas escreveram antes, elas fizeram a lição de casa. Tem pessoas que começam o sermão pelo esboço. Ele faz tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, e depois ele faz o esboço. Lembra que eu disse que o pregador inicial, como Martin Lloyd Jones nos ensina, Deus dá de presente? Tem vezes que vocês receberão mensagens assim. Virá a mensagem completa. Até as ilustrações. Vocês vão anotar aquilo como esboço, e depois vocês vão estudando a partir de então, colocando textos, escrevendo mais. Então, Tomé, pode ver que esse método tem te ajudado. E aqui, irmãos, deixa eu mais uma vez dizer isso para todos vocês. O método de você escrever, ele é fundamental, porque isso demonstra que vocês estão ali não só estudando, mas vocês, no momento da escrita, o que nós fazemos quando escrevemos, irmãos? É memória muscular, literalmente por meio da grafia. Nós estamos usando toda a nossa cognição, nossa atenção. O fato de escrever uma palavra, colocar um grifo, tudo isso faz com que a nossa capacidade cognitiva e a nossa memória muscular esteja em pleno desenvolvimento. Alguns anos atrás, quando eu comecei a pregar, logo eu comprei um computador, então eu escrevi os meus esboços. Pouco tempo depois, eu abandonei praticamente o texto, papel. E nesses últimos anos eu notei o seguinte, que quando eu digito no teclado uma frase, eu tenho muita facilidade em digitação, quando você digita um A, é parecido com B. São a mesma, como que eu posso dizer, a prática motora na digitação é muito igual. Mas no momento que você escreve, o A é diferente do B, que é diferente do C. A palavra em maiúsculo é diferente da palavra em minúsculo. Quando você usa o artifício de várias cores, por exemplo, minha caneta predileta, meus irmãos, Bic 4 cores. Por quê? Porque eu uso isso o tempo todo, para as minhas aulas, para os meus sermões, para os meus estudos, e amo lapiseira. Lapiseiras de ponta, dos dois lados, só que uma ponta é colorida. Eu uso o vermelho e uso o grafite comum. São minhas ferramentas de trabalho, o tempo todo. Então, percebam que o fato de você escrever, e o que eu notei nesses últimos anos? Quando eu estou escrevendo uma mensagem em papel, até as minhas aulas, meus irmãos, as minhas aulas do seminário, olha só, pra vocês terem uma noção aqui. Eu guardo elas em fichários, ó. E cada módulo eu tenho as anotações daquele módulo, ó. Essas daqui são as minhas primeiras anotações do ano de 2000. Aliás, 30/1/1999. A minha primeira experiência em seminário teológico foi em 99. Parei durante muitos anos, porque não conseguia tempo. Voltei em 2011. Mas aqui, ó, a aula da semana passada está no fichário. Eu arquivo e guardo. E por que eu escrevo e não mais digito? Porque no momento que eu escrevo, logo na sequência, eu complemento, me vem ideias. Sabe quando você pinta um quadro que você
você enxerga que aqui cabe mais uma flor, cabe um pássaro, uma borboleta, um peixe a mais naquele rio, uma onda. É assim. A confecção manual, ela se torna mais artística, mais lúdica. Então, eu amo, ultimamente podem ver que antigamente, se vocês pegarem alguns vídeos antigos, vocês vão ver que eu subo para pregar com notebook. Hoje em dia eu subo caderno, porque meu caderno acaba sendo minha matéria-prima. Depois aí eu digito no computador quando dá tempo, entendeu? Mas eu faço questão de escrever assim. Então, o acadêmico manuscrito, ele é muito bom, tá bom? Temos a vantagem, temos a desvantagem. Tudo bem? Maravilha até aí? Ficou claro? São métodos, irmãos. Vocês vão descobrir o método de vocês, tá bom? Rapidinho aqui para a gente concluir esse slide. 3. Leia para nós, Júnior. Agora, ó, extemporâneo. Extemporâneo, vantagem. Habilita-o a pregar logicamente, força-o a pensar rapidamente, lhe dá segurança para não sair do texto, desenvolve início, corpo e conclusão. Policia-o a não ser repetitivo, lê o mínimo possível, dando-lhe liberdade. O que seria a palavra extemporâneo, irmão? Que não está muito preso ao tempo, né? Ele é espontâneo, mas que ele não está muito... Como? Fora do tempo. Fora do tempo. Né? Ele tem aquela questão assim, ele pode pregar rápido, em 15 minutos, como pode ser em 40 minutos. Mas, então, o extemporâneo não significa também despreparo, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, ele aprende a ser sucinto, ele articula as ideias, de repente ele nota que ser objetivo vai ser ótimo ali, então ele não fala demais, ele é sucinto. Então, a pessoa que tem esse lado extemporâneo e sabe desenvolvê-lo bem, é um artifício muito, muito bom também. E agora a desvantagem? Pode ler, Júnior, por favor? A desvantagem. Tomar cuidado para não interagir demais com o povo. Falta de reflexão, né? Falta de reflexão nas palavras. Ausência de ilustração, aplicação. Perigo do excesso de conceitos, selecionando apenas as ideias. Aquela questão bem básica, irmão. Já que você tem essa facilidade, muitas vezes a pessoa se sente segura demais, ele vai para alguns exageros. Ele acaba não sendo tão objetivo. Pode ver que o método catedrático, manuscrito, você é mais objetivo, você escreveu. Você se concentra. Muitas vezes você não tem uma ilustração que preencha bem aquela lacuna. Então, assim, a pessoa muitas vezes se sente segura demais de falar certas coisas, achando que todo mundo está entendendo ele, porque já que ele domina do assunto, ele pressupõe que todo mundo vai dominar. Não é verdade. Pode ser que não aconteça isso. Tá bom? Tudo bem? Joia? Continuando aqui, Júnior, para a gente, por gentileza. Memorizado, recitado. Pensamentos e palavras são preparados, decorados e apresentados na íntegra. Pode parecer assim um pouco racional demais e humano demais, mas, meus irmãos, quem tem essa capacidade aqui, eu acho isso maravilhoso. Geralmente, os dramaturgistas, atores, eles têm essa facilidade, né? Eles pegam um texto, decoram um texto. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso, para mim, é uma coisa que eu, assim, tenho uma profunda admiração. Por quê? Porque pegar um texto de uma outra pessoa e decorar ainda nas palavras, nas conjugações de cada pessoa, pode ver, irmãos, cada pessoa conjuga o tempo verbal de uma forma, as palavras, as vírgulas, né? É bem característico e peculiar que uma pessoa, até mesmo quando a gente lê uma obra é diferente da outra obra, porque é a maneira que a pessoa se expressa. Pode ver que agora, nessa fase que nós estamos vendo, muitas obras sendo criadas por inteligência artificial. Não quero, na prova, sermão de inteligência artificial, tá bom? Tá bom? Você cola, viu? Senão eu vou dar nota pro robô. O robô lá que deu o sermão, tá?
Você sabe que hoje, inclusive, irmãos, um método de ensino muito bom está sendo por causa de inteligência artificial. Quando a gente está fazendo aqui algum estudo, você quer preencher mais, a inteligência artificial ajuda muito, mas, irmãos, aí, cuidado para não ir para o mais fácil e acabar não aprendendo, né? Tá bom? Então, método memorizado recitado é muito bom. Continua para nós, Júnior, por gentileza. Vantagens. Vantagem: desenvolve a memória, deixa o pregador livre para olhar, gesticular, andar, transmite naturalidade, a coerência e unidade. Ou seja, né? Já que a pessoa decorou, ela tem começo, meio e fim, ela sabe onde chegar. E as desvantagens? Desvantagem: pode esquecer. Precisa exercer tempo na memorização, há um engessamento dificultando o encaixe de novas ideias. Se houver algum imprevisto, há risco de se voltar ao mesmo ponto. Então, quem acha que domina e começa a tentar usar o método memorizado, recitado, e não domina essa situação, ele pode sofrer muito. Então, Dá uma pane, né? pode dar uma pane. Ou tela azul, né, Júnior? Pode ver, né? Eu estou com 53, meus irmãos. Tem hora que eu estou falando da tela azul. É a idade, vai chegando a idade. A exaustão, o cansaço, tela azul. Tem hora que você... faltou a palavra. Daqui em diante só vai melhorar a tela azul, né? É óbvio, tem que se cuidar, tem que consumir alimentos bons, dormir bem. Mas, meus irmãos, a idade vai chegando, né? Então, não tenham vergonha de usar a colinha ou o esboço, não tenham medo disso, tá bom? Meus irmãos, vamos dar uma pausa aqui, porque está faltando poucos slides, mas a gente conclui, porque, como eu tinha dito para vocês, eu quero pegar a apostila, né, de teologia pastoral para que a gente possa estar trabalhando em cima desses princípios. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Ok. Alguma dúvida, nenhuma dificuldade, né? Não, tranquilo. Qual é o método que mais os irmãos se enquadram? Já descobriram? Não sei. Eu digo que eu tenho dificuldade, o Tomé tem facilidade, eu tenho dificuldade de fazer lendo. Se eu faço aquilo esboço, se eu for seguir, eu me perco. Então, aí dá para ver que você já usa... Você faz uma lição de casa, mas na hora de você apresentar, vai mais para o extemporâneo ou para o improvisado, né, Júnior? Isso. É mais ou menos como você precisa estar com liberdade para poder se expressar sem estar ali seguindo o roteiro. Sim, é mais os textos bíblicos. Acho que a minha maior segurança é os textos bíblicos de estar bem focado nos paralelos. Acho que aí sim. E com uma fala central. Porque se ficar seguindo o que está no papel, nossa, eu me sinto vazio às vezes. Então, você vê, é o estilo, Júnior. E aí, o que eu te digo sem medo de errar? Deixa Deus te conduzir do jeito que Ele te fez. É isso mesmo. E, no início da próxima aula, o Tomé disse que ele vai escrevendo como se fosse falando, não é? Sim. Eu quero dar uma dica que eu aprendi com Spurgeon sobre como melhorar a nossa escrita. Então, no início da próxima aula, já, depois do intervalo, eu falo para vocês, tá bom? Ok. Beleza? Vamos para o nosso intervalo? Beleza. Fechado? Então, até já, meus irmãos. Até mais.